Aí a gente chega aqui então, Apocalipse capítulo 6, 13, que é o segundo versículo aí. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando está abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. Isto não se refere às estrelas fixas, segundo ele, que são, na verdade, sóis para outros planetas, todos maiores que a nossa Terra. Mas então ele está se referindo aqui, o texto, a meteoros ou estrelas cadentes. Então as estrelas do céu caíram sobre a Terra, refere-se a meteoritos ou estrelas cadentes. Então exatamente isso aqui que esse outro comentarista diz. E como a figueira, haverá um bombardeio desses meteoritos na Terra, o que causará danos indizíveis. Isaías 34:4. Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E aí a gente continua avançando, Apocalipse 6:14 agora. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O céu recolheu-se como um rolo não significa a extinção dos céus mais do que em Apocalipse 20:11, a gente vai ver isso mais à frente, pois eles são vistos muitas vezes depois disso. Então todos os montes e ilhas não significa a ida das ilhas e montes, pois muitos anos depois eles serão novamente atingidos por outro grande tremor de terra. E ele finaliza com isso aqui, que eu acho interessantíssimo também, ó, a terra para sempre permanece. Aí eu fiz questão de deixar esse comentário dele, porque eu acredito piamente nisso. A terra para sempre vai permanecer, ela não vai se extinguir, não vai explodir a terra, vai simplesmente acabar e nascer uma outra terra. A visão que eu tenho a respeito disso é que a terra vai se modificar, tá? Vai se transformar. Então vamos para as referências bíblicas agora, começando com o Salmo 102, versículo 25 e 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Isaías 34:4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O céu retirou-se. Ele fala do tremor dos céus, o que instigou os meteoritos. Para ele coloca dessa forma. Foram removidos. Isso revela poder de proporções inimagináveis. A concentração maior desses fenômenos será muito provavelmente no Oriente Médio. Os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Começo com Isaías 54:10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ezequiel 38:20. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. A gente continua avançando então, Apocalipse 6:15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo,
e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Esconderam-se. Apresenta isso como esforço inútil, porque os homens não podem esconder-se de Deus. Além disso, abrange a todos, tanto os pobres quanto os ricos. Salmo 110, 5 e 6. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Eles diziam aos montes, então eu vou ler apenas 2 textos de referência. Primeiro em Lucas 23, do 27 ao 30, é bem interessante esse texto aqui. Jesus ele está indo rumo ao Calvário, já está carregando a sua cruz, e aí algumas mulheres, elas batiam nos peitos e o lamentavam, e aí Jesus vai dizer para elas assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Apocalipse 6, então 9 e 10, a gente viu isso lá durante o 5º selo, na semana passada. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 19, 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E a gente fecha, então, esse 6º selo com Apocalipse 6,17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esta ira não é a mesma que aparece em Romanos 2 e nem a que está em Apocalipse 20. Ela começa com os eventos do 6º selo, nos primeiros 3 anos e meio da semana, e continua com os juízos das trombetas e das taças, até o fim da semana. O fato de sinais físicos acompanharem o 6º selo e o 2º advento não é prova de que os 2 eventos são o mesmo. Para esse outro autor aqui, mais à esquerda e abaixo, o grande dia é a grande tribulação, que durará 7 anos. Quem poderá subsistir? A respeito disso, ele diz que se refere ao fato de que o homem está contra Deus desde a queda. Agora o homem verá exatamente quão poderoso Deus realmente é. A respeito do dia da ira do Senhor, a gente tem inúmeras referências em vários trechos da Bíblia. Eu quero começar aqui com Isaías 13, 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Jeremias 37. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela.
Sofonias 1, do 14 ao 18, também falando do dia da ira do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E aí a gente vai para 3 spoilers em Apocalipse, começando com 11:18, a 7ª trombeta aqui. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 15:1, aqui já durante os 7 flagelos. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então a ira de Deus será totalmente consumada ali, a partir então dos flagelos. Ainda a gente vai estudar nos próximos dias. E o primeiro flagelo aparece lá em Apocalipse 16:1. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.